Muito bem, vamos começar a resolução da primeira lista de exercícios para você estudar para a prova e sair muito bem, hein? Tirar nota boa. E essa lista ela trata de trigonometria, que são as relações trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. O primeiro exercício diz assim: no triângulo retângulo, determine as medidas x e y indicadas. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar onde que a incógnita está, ou seja, a letra. Em que parte do triângulo? Lembrando que as partes do triângulo é hipotenusa, que é o lado sempre maior do triângulo, está de frente para o ângulo de 90 graus, e os outros lados são chamados catetos. Dependendo do ângulo, é cateto oposto ou cateto adjacente. Cateto oposto é o cateto que está para frente do ângulo. E cateto adjacente é o cateto que está do lado do ângulo. Adjacente significa ao lado, tá certo? Então, se a gente começar aqui, ó, calcular o lado x em relação a esse ângulo que está aqui, ele está de frente, ó. Então, ele é um cateto oposto. E sempre temos a hipotenusa aqui, ó. E tem um valor na hipotenusa, então nós vamos usá-la e o valor é 9. Então, se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, nós vamos usar seno. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, aqui nós vamos fazer o seno. Então, seno de 65 graus, que é o ângulo, igual cateto oposto sobre hipotenusa. Lá na tabela trigonométrica, nós temos um valor para o seno de 65 graus, né? E também tem na calculadora científica. Obviamente, você não vai usar calculadora na prova, mas esses valores de seno, do cosseno, da tangente de 65 graus, vai ter na prova. Mas eu vou mostrar para você aqui, ó, que na calculadora científica é possível a gente calcular isso. É só apertar aqui, ó, seno, que é o sin, seno de 65, olha lá, desligou, bicho, de novo, seno, olha lá, ele aparece lá, 65, aí você aperta igual, olha lá, ele deu um valor, 0,9063, é um valor infinito. Mas aí, vamos pegar aqui, ó, sempre vamos pegar dois números depois da vírgula, mas como o segundo número aqui, ó, é 0, então a gente vai pegar só o 0,9, beleza? Sem problema nenhum. Então, olha lá, 165 graus é 0,9. E o cateto oposto é o x e o cateto adjacente é o 9. Aqui embaixo tem 1, então multiplica cruzado, então x vezes 1 é x. 9 vezes 0,9, olha só, 9 vezes 9, 81, vai 8 aqui, né? E 9 vezes 0, mais 8, 8. Como eu tenho um número depois da vírgula só, então aqui vai ficar um número depois da vírgula. Então, x é 8,1, tá certo? Então, vamos calcular agora o y. O y, olhando aqui na figura de novo, em relação ao ângulo, ele está do lado do ângulo, ó, do lado. Então, ele é cateto adjacente. Aí, como a gente já tem o valor de x, já temos o valor de 9, dá para escolher aqui qual que nós vamos usar. Então, nós vamos usar, dá para a gente usar cosseno, porque cateto adjacente e hipotenusa. Dá para usar tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou até mesmo dá para usar teorema de Pitágoras, porque nós temos a hipotenusa, temos o cateto, falta o outro, né? Mas aqui eu vou usar o cosseno, tá certo? Então, olha só. Cosseno de 65 graus é igual cateto adjacente sobre hipotenusa. Se a gente olhar de novo na nossa calculadora, lembrando que vai ter esses valores na prova, você aperta lá, ó, cosseno de 65 igual, olha lá, 0,42. Como eu falei para você,
pega sempre dois números depois da vírgula, então 0,42. Então, cosseno de 45, 65, 42. Igual, cateto adjacente, que é o y, e hipotenusa, que é o 9. Então, y sobre 9. Multiplicando o cruzado, então, nós temos y vezes 1 é y, e 9 vezes 0,42. 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 4, 36, mais 1, 37, vai 3. E 9 vezes 0, 0, mais 3, 3. Dois números depois da vírgula. Então, dois números depois da vírgula. Então, esse é o valor do y. Beleza? Agora, vamos aqui para o exercício número 2. Determine no triângulo retângulo ABC as medidas A e C indicadas. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. A hipotenusa é o valor A. O cateto oposto do ângulo aqui indicado é o 10. E o valor C aqui é o cateto adjacente do ângulo 30 graus. Quando é ângulo 30, 45 ou 60 graus, você tem que usar os valores daquela tabelinha pequena que eu passei, né? Que inclusive ensinei uma música para você montá-la. Então, nós vamos fazer ela aqui, ó. Então, você vai fazer o seguinte, lá na hora da prova, se você não lembrar da tabela, lembra da música, não é? Então, vai ser aqui, ó. Você coloca aqui do lado esquerdo, seno, cosseno, tangente. Aí, você coloca aqui, ó, 30 graus, 45 graus e 60 graus. E monta uma tabela. E vamos cantar a música? Vou cantar a música pra você, viu? De graça, sem cobrar cachê nenhum. Pra gente montar essa tabela, né? Então, olha só. 1, 2, 3... 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3, ó, o 3 aqui, e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Beleza? Então, vamos voltar lá para o exercício, ó. Então, 30 graus tá aqui, ó. Ou nós vamos usar o seno ou cosseno tangente. Então, esses valores de 30 graus, né? Então, vamos ver aqui qual que a gente vai usar. Vamos calcular primeiro a medida A. Então, em relação ao ângulo de 30 graus, eu tenho lá cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é seno. Então, seno de 30 graus é igual cateto oposto, que é o 10, vamos direto agora, ó, sobre hipotenusa, que é o A. De acordo com a nossa tabela, o seno de 30 graus, aqui, ó, é 1/2, certo? Então, seno de 30 graus, 1/2. Então, no lugar aqui, ó, seno de 30 graus, 1/2, igual 10 sobre A. Aí multiplica cruzado. A vezes 1, A, e 2 vezes 10, 20. Então, a medida A é 20. Agora, precisamos achar a medida C. Como já temos a medida A, temos esse cateto, a gente poderia simplesmente usar o teorema de Pitágoras. Mas vamos usar relação trigonométrica, tá certo? Pra gente treinar isso daí, né? Então, em relação ao ângulo de 30 graus, eu tenho cateto oposto, que é o 10. Eu quero achar o C, que é o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente é tangente. Então, vamos lá, ó. Tangente de 30 graus é cateto oposto 10 sobre cateto adjacente, que é o C. De acordo com a nossa tabelinha, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3.
Então, vamos colocar aqui, ó, no lugar da tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Igual 10 sobre C. Multiplicando cruzado, C vezes raiz de 3, raiz de 3C. 3 vezes 10, 30. Isolando C, C é igual 30 dividido por raiz de 3. Olha aqui uma coisa interessante. Apareceu uma raiz no denominador. Lembra lá no primeiro bimestre, quando estudamos sobre raízes? Não pode deixar a raiz no denominador. Nós temos que fazer um processo chamado racionalização. O que é isso? Você pega a raiz, coloca aqui, ó, vezes, repete a raiz aqui do lado, raiz de 3 sobre raiz de 3 e multiplica. 30 vezes raiz de 3, é só juntar 30 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, não é? E quanto que é raiz de 9? É 3. Então, aqui, ó, é 3. Então, vou arrumar aqui. 30 raiz de 3 sobre 3. E 30 dividido por 3 é 10. Então, vai ficar 10 raiz de 3. Essa é a medida C ali do nosso triângulo retângulo. Exercício 3. Sabendo que seno de 40 graus é igual a 0,64, cosseno de 40 graus é igual a 0,77 e tangente de 40 graus é igual a 0,84, calcule as medidas x e y indicadas no triângulo retângulo. Bom, aqui ele já deu os valores, né, do cosseno, do seno, cosseno, tangente de 40 graus. Então, beleza. Então, vamos aqui identificar quais dessas relações trigonométricas nós vamos utilizar. Então, nós temos aqui, em relação ao ângulo de 40 graus, você sempre tem que ser sempre em relação ao ângulo, núcleo de 90, sempre o ângulo agudo, ou aqui, ou ele vai estar aqui. Então, nesse caso, está aqui, 40 graus, e nós vamos calcular o x primeiro. Então, olha só, em relação ao ângulo, nós temos cateto oposto, e o 7, que é um valor que aparece, o 7, ele é a hipotenusa, tá certo? Então, cateto oposto e hipotenusa é seno. Então, vamos lá. Seno de 40 graus é igual cateto oposto, que é o x, sobre hipotenusa, que é o 7. Muito bem. No exercício, ele deu o valor do seno. Seno de 40 graus, 0,64. Então, no lugar de seno de 40 graus, coloco 0,64. Igual a x sobre 7. Multiplicando cruzado, x vezes 1 é x, igual, multiplicação, 7 vezes 4, 28 vai 2, 7 vezes 6, 42, mais 2, 44 vai 4, e 7 vezes 0, 0, mais 4, 4. Então, x é 4,48. Voltando aqui na figura, agora vamos calcular o y que está aqui. Em relação ao ângulo de 40 graus, y é adjacente, ó, tá do lado. E a hipotenusa nós vamos usar. Não use o valor de x não, porque o valor de x é um número com vírgula e vai dificultar. Então, uso 7, a hipotenusa. Então, nós temos o cosseno. Então, vou escrever aqui do ladinho. Cosseno de 40 graus é igual cateto adjacente, que é o y, sobre hipotenusa, que é o x. Então, y sobre 7. De acordo com o exercício, o cosseno de 40 graus é 0,77. Então, 0,77 é igual a y sobre 7. Multiplicando cruzado, y vezes 1, y. 7 vezes 7, 49 é 4. 7 vezes 7, 49, mais 4, 52, 53, né? 53 vai 5. 7 vezes 0, 0, mais 5, 5. 5,39. Esses são os valores de x e y. Vamos aqui para o exercício 4.
Considerando o triângulo retângulo ABC, determine as medidas A e B indicadas. O ângulo agudo que nós temos aqui é de 60 graus. Então, nós vamos usar a nossa tabelinha trigonométrica, ó. Então, nós temos aqui 60 graus, aqui, ó, cosseno, seno, cosseno, tangente. Vamos ver qual desses nós vamos usar. Então, vamos calcular primeiro o A. O A é a hipotenusa que não temos. Então, qual medida nós temos aqui? Nós temos a medida do cateto, olha aqui, em relação ao ângulo 60 graus, cateto oposto. Então, cateto oposto, e eu quero calcular a hipotenusa, cateto oposto e hipotenusa é seno. Então, vamos lá. Seno de 60 graus é igual cateto oposto, 12 raiz de 3, sobre a hipotenusa que é A. Seno de 60 graus, tá aqui, ó. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2, igual 12 raiz de 3 sobre A. Multiplicação cruzada, A vezes raiz de 3, só juntar A, raiz de 3A. Aqui eu multiplico 2 vezes 12, 24, e a raiz de 3 vem junto. Aí eu tenho A é igual a 24 raiz de 3 sobre raiz de 3. Aí eu posso cortar raiz de 3 com raiz de 3, vai ficar 24. Esse é o A. Agora, o B, vamos olhar aqui na figura. O B, em relação ao ângulo, é o cateto adjacente. Então, cateto adjacente e cateto oposto é tangente. Então, tangente de 60 graus, cateto adjacente, que é o B. Então, B sobre cateto oposto, 12 raiz de 3. Tangente de 60 graus, tá aqui, ó. Tangente de 60 graus, raiz de 3. Igual a B, 12 raiz de 3. Multiplicando cruzado, nós temos B vezes 1 é B. E raiz de 3 vezes 12, raiz de 3, você só multiplica as raízes. Então, vai ficar 12. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Então, 12 vezes 3, 36. Então, essa é a medida B. B, 36 e o A é 24. Exercício 5. Em um triângulo retângulo isósceles, cada cateto mede 30 centímetros, determina a medida da hipotenusa desse triângulo. Bom, ele deu uma informação aqui, triângulo retângulo isósceles. Ele é retângulo, tem um ângulo de 90 graus. Isósceles, porque ele tem dois lados iguais. Então, se a medida do cateto é 30, que é 30, a outra também é 30, porque esses dois lados são iguais, tá certo? Triângulo isósceles é isso. Determine a hipotenusa. Então, o nosso X está aqui, ó. Nós sabemos a hipotenusa. Você pode usar qualquer lado. Ó, porque aqui é 45, porque o triângulo é isósceles, então os ângulos, dois ângulos são iguais. Catetos, dois catetos são iguais. Triângulo isósceles. Vamos usar aqui, ó, qualquer um pode ser. Vamos usar esse aqui. O ângulo de 45, cateto oposto e hipotenusa. Então, vai ser seno. Seno de 45 graus, cateto oposto que é 30, sobre hipotenusa que é x, que a gente não sabe. De acordo com a nossa tabela, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Igual 30 sobre x. Multiplicação cruzada, então nós temos x vezes raiz de 2, raiz de 2x. 2 vezes 30, 60. Então, vai ser x igual 60 dividido por raiz de 2. Olha aqui, apareceu raiz no denominador de novo. O que temos que fazer? Racionalizar.
Vou trazer para cá, ó, x é igual a 60 sobre raiz de 2. Pega essa raiz e multiplica aqui, repetindo ela em cima e embaixo. Você tem que fazer isso. Aí faz 60 vezes raiz de 2, 60 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. 60 raiz de 2 sobre raiz de 4 é 2. Então, nós vamos ter 60 dividido por 2 é 30. Então, vai ficar 30 raiz de 2. Esse é o valor da hipotenusa, certo? Vamos aqui para o exercício 6. Uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo. Tá aqui. A pipa está lá em cima, é esticada e forma um ângulo de 45 graus com o solo. O comprimento do fio é 80 metros. Determine a altura da pipa em relação ao solo. Então, ele quer essa medida x aqui, ó. Em relação ao ângulo de 45 graus, x, cateto oposto, 80, hipotenusa. Então, nós vamos ter seno. Então, seno de 45 graus é igual a cateto oposto x e hipotenusa 80. No exercício anterior, nós também usamos seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Então, vamos colocar aqui. É igual a x sobre 80. Multiplica cruzado, x vezes 2, 2x. 80 vezes raiz de 2, 80 raiz de 2. Então, x é igual a 80 raiz de 2 sobre 2. 80 dividido por 2 vai dar 40 raiz de 2. Essa é a medida do x, da altura da pipa, conforme o exercício pediu. Exercício 7. Qual é o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura quando o sol está a 30 graus acima do horizonte? Dado raiz de 3 igual a 1,73. Muito bem. A árvore, ela tá aqui. Não está desenhada, mas ela tá aqui, 5 metros de altura. E o sol tá aqui, faz uma sombra. A sombra tá aqui. É isso que ele quer que a gente calcula, o S de sombra, ó. E forma um ângulo de 30 graus. Então, em relação ao ângulo de 30 graus, 5 é cateto oposto e S é cateto adjacente. Então, é tangente. Então, tangente... canetinha. Acho que vai. Tangente de 30 graus é igual cateto oposto, que é 5, e cateto adjacente, que é o S. S de sombra. De acordo com nossa tabela, tangente de 30 graus, ó, raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3 é igual a 5 sobre S. Raiz de 3 vezes S, raiz de 3S. É igual a 5 vezes 3, 15. Então, S é igual a 15 dividido por raiz de 3. Ó, apareceu raiz no denominador de novo. Vamos racionalizar. Multiplica, repete em cima, repete embaixo. 15 vezes raiz de 3, 15 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Então, S é igual 15 raiz de 3, 15 raiz de 3. E raiz de 9 é 3. 5 dividido por 3 é 5. Aliás, 15 dividido por 3, 5. 5 raiz de 3. Aí, lá no início do exercício, ele deu um dado. Falou que raiz de 3 é igual a 1,73. Então, quer dizer que ele quer o resultado em decimal. Então, aqui, 5 raiz de 3 é 5 vezes 1,73. Então, vamos multiplicar isso, ó. 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5 vezes 7, 35, mais 1, 36, vai 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. 2 números depois da vírgula. Então, 2 números
depois a vírgula. 8,65 é o tamanho da sombra, beleza? Vamos lá, exercício 8. Determine a altura do prédio da figura seguinte. Então, o prédio está aqui, ele quer a altura, então nosso X está aqui. E nós temos aqui uma medida. Nós temos aqui uma medida de 60 metros e o ângulo de 30 graus. Então, olha só. Em relação ao ângulo, X é cateto oposto e 60 é cateto adjacente, não é? Então, é tangente. Então, tangente de 30 graus é igual cateto oposto sobre adjacente. A tangente de 30 graus, a gente viu no exercício anterior aqui, ó, que é a raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3, igual a x sobre 60. Multiplicação cruzada, 3 vezes x, 3x. 60 vezes raiz de 3, 60 raiz de 3. Então, x é igual a 60 raiz de 3 sobre 3. Então, 60 dividido por 3 é 20. Então, 20 raiz de 3. Como é que ele não deu dado falando raiz de 3 igual a 1,73, então a gente pode deixar o resultado na raiz mesmo, beleza? Finalmente, exercício 9. Para determinar a altura de um edifício, um observador coloca-se a 30 metros de distância e assim observa segundo um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura. Calcule a altura do edifício medida a partir do solo horizontal, dado raiz de 3 igual a 1,73. Então, olha só. Já temos uma medida da altura aqui, ó. Essa parte aqui é 3 metros. Só falta medir essa outra parte, porque como a gente não sabe, vamos colocar x. Em relação ao ângulo de 30 graus, x é cateto oposto e essa medida aqui, que é igual aqui, cateto adjacente, 30 metros. Então, cateto oposto e adjacente é tangente. Então, vamos lá. A tangente de 30 graus é igual cateto oposto x e cateto adjacente, que é 30. De acordo com a nossa tabela, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, a raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre 30. Então, nós vamos ter multiplicação cruzada, x vezes 3, 3x, raiz de 3 vezes 30, 30 raiz de 3. Então, x é igual a 30 raiz de 3 dividido por 3. Isso nos dá o seguinte, 30 dividido por 3 é 10. Então, 10 raiz de 3. Aí ele deu, voltando lá, ó, que raiz de 3 é 1,73. Então, 10 vezes raiz de 3 vai ser 10 vezes 1,73. Como estou multiplicando com 10, a vírgula vai andar para a direita ou a casa, então vai ficar 17,3. Isso aqui é essa medida x, que já tem 3 embaixo aqui, então tem que somar com mais 3, que vai ser o total da altura do edifício, mais 3. 17,3 mais 3, 20,3 metros de altura. Então é isso, pessoal. Estuda, se tiver ainda alguma dúvida em relação a esse exercício que nós fizemos, me procura na escola, beleza? Bons estudos!